Agora vamos para atualizações do que a gente falou no último Como News, tá? A gente vai entrar nas notícias mais sérias aqui agora. Vamos lá, primeira do dia. Moraes mantém prisão de 354 envolvidos em atos antidemocráticos em Brasília. Lembra que quase 1.000 pessoas tinham sido presas? Entre homens e mulheres, na maior parte homens. Então a gente tem isso agora. Por Fernanda Vivas, na TV Globo. Em nota, gabinete do ministro justificou medida apontando a necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. Alexandre de Moraes analisou 574 casos entre a terça-feira e a quarta-feira. Trabalha, hein? O ministro do STF, Xandão, decidiu nessa quarta-feira manter presas 354 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. Outras 220 pessoas obtiveram liberdade provisória, mas vão ter que obedecer à medida cautelar. Ao todo, foram analisados 574 casos entre terça-feira e quarta-feira. Há ainda 885 casos a serem analisados pelo ministro, segundo informações do Supremo. Moraes recebeu informações de 1.459 audiências de custódia relativas aos casos de pessoas que foram detidas no dia dos atos antidemocráticos, quando radicais bolsonaristas invadiram, etc. A gente já sabe disso. Esse número aqui, inclusive, gente, é bem mais baixo do que ele poderia ser caso a polícia tivesse agido na hora que ela deveria, tá? A conivência da polícia, sob tutela do Exército, inclusive, impediu que mais pessoas fossem presas. Deu muito tempo de gente fugir da prisão. Então tem gente que entrou, depredou, fugiu e ninguém sabe. Ninguém viu. O próprio Lula falou que ninguém sabe quem abriu a porta porque não tem sinal de arrombamento. Alguém abriu a porta para as pessoas entrarem. Provavelmente alguém da polícia. Sim, a mascoxinha. Não digo que não tem jeito de rastrear quem tava. A questão é, a prisão em flagrante é mais forte, né? A prisão em flagrante facilita muito o processo. Você conseguir provar que a pessoa estava lá é um processo mais complexo, né? No caso dos 354 radicais que foram mantidos detidos, o ministro converteu a prisão em flagrante preventiva quando não tem prazo previsto para terminar. Em nota, gabinete do ministro justificou a medida apontando a necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. Tudo bem aqui. Nós temos aqui ato terrorista, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição e incitação ao crime. Essa aqui é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês. Mais uma. A gente tá acompanhando o governo Lula, né? Como é que ele tá caminhando, o que ele tem feito. O Lula já tinha falado que ele não quer deixar nenhum bolsonarista raiz no governo, que a gente viu que é difícil de cumprir, dado o caráter de conciliação de classes que o governo dele tem. Mas o Lula, depois da invasão, apertou um pouco o discurso contra os militares, em público, né? Não sei se vocês acompanharam. Porque ele já falou em público a respeito da conivência dos militares. E de que os militares parecia que estavam gostando dos acampamentos na frente dos quartéis. Então a gente vê aqui no Estadão. Governo Lula amplia a lista de exonerados e dispensa mais de 14 militares de cargos na presidência. Então a ideia do Lula é tirar todo mundo que seja militar conivente com o governo passado, possível de dentro do governo. E eu digo possível porque nem todos são possíveis, dado o caráter conciliatório do governo Lula. Felipe Frazão aqui no Estadão. O governo do presidente Janjo ampliou a lista de militares dispensados das funções de segurança da presidência da República. Diário Oficial dessa quarta, 18, publica a exoneração de 14 integrantes das Forças Armadas que estavam atuando no Gabinete de Segurança Institucional. O GSI é responsável pela segurança do presidente e vice-presidente e também do Palácio do Planalto e das residências oficiais. Na última terça-feira, 17, outros 56 militares já tinham sido dispensados, sendo que 45 cuidavam da segurança do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto. Nessa quarta, também foi exonerado o tenente-coronel da Aeronáutica Max Steinert, que ocupava a função de assessor militar na Secretaria-Geral da Presidência. Além dele, outros 13 militares das 3 forças foram dispensados de atuar no GSI. O afastamento desses militares ocorre num contexto de perda de confiança em parte dos militares assumida publicamente pelo presidente Lula. Abre aspas, eu perdi a confiança simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade, fecha aspas, admitiu Lula ao Estadão, quando questionado sobre se sentia ameaçado. Até o fim dessa semana, Lula terá encontro com os comandantes das 3 forças. Na conversa deverá falar dos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília e voltar a insistir que as Forças Armadas não devem ser partidarizadas, como ocorreu na gestão Jair Bolsonaro.
Nessa terça 17, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que as exonerações atingiram cargos de extrema confiança e avisou que outras demissões estão por vir. Segundo ele, a maior parte ocorrerá a partir do dia 23 de janeiro. O grosso das nomeações e exonerações será feito a partir do dia 23 até o fim do mês. Tem muita gente para sair e entrar, disse Costa. O governo que saiu tem pouca ou nenhuma sintonia com o que entrou. O pensamento em todas as áreas é muito diferente. Portanto, não poderíamos conviver com os mesmos assessores. Alguém achava que íamos manter os assessores do governo anterior? Não é razoável que fosse assim. O regime de governo mudou. Se mudou a filosofia, mudou o conteúdo, então tem que mudar quem está implementando isso. Lembrando que o Múcio ainda é ministro da Defesa. Só vamos ter um choque de realidade aqui, né? Como eu faço para instigar o debate com alguém que se abstém do debate político? Eu falei sobre isso um pouco mais cedo, não sei se você tava. Quando eu quero fazer isso, eu pego na realidade material. Então é o que eu falei. Preço de aluguel, desemprego e alimentação. São 3 coisas que pega todo mundo. Se você não é rico, burguês, você sente peso de aluguel, você sente peso de alimentação, de mercado, preço de mercado mesmo. E você sente o desemprego. Sente. Alguém perto de você tá com dificuldade de conseguir emprego. Você pode ter seu emprego ameaçado ou já teve seu emprego ameaçado. Você tem medo de ficar sem emprego porque você sabe que se você ficar um mês sem trabalhar, você tá fudido. Essas 3 coisas pegam muito. Pra alguns é preço do PS5, tô falando pessoas maiores de 12 anos, né? Se você quiser saber o horário das lives, me segue no Instagram que eu sempre aviso nos stories. Por que a Soberana não fala mais de ecossocialismo? Eu te convido a seguir a Bebel Abelhinha, nossa membra, que é ecologista política. Ela está fazendo mestrado em ecologia política na Espanha agora, e ela fala bastante sobre o porquê a gente não fala sobre ecossocialismo. E ela já falou várias vezes o porquê ela não é ecossocialista. E isso vindo de uma pessoa que leu pra caralho teóricos ecossocialistas, que é ela, no caso. Mais uma. Então nós temos o seguinte na Globo. Lauro Jardim. Ministério da Justiça tem dossiê de militares golpistas. A ordem no governo Lula é retomar o clima de normalidade o mais rápido possível, após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Mas algumas questões ainda carecem de consenso. Uma delas é o que fazer com uma lista de coronéis e majores da ativa que deram guarida aos golpes no acampamento de Brasília. O Ministério da Justiça tem em suas mãos, desde o início de dezembro, um dossiê com fotos e informações desses militares que se associaram ao golpismo. As fotos foram feitas pela inteligência da PF, que acompanhava os atos golpistas desde o início da transição do governo. Uma ala do governo ligada ao PT acredita que a retomada só se dará pelo enquadramento e punição rigorosos dos envolvidos nas tentativas golpistas. Nesse ambiente, o movimento sem anistia ganha força também no legislativo e no judiciário, que vem no alinhamento com o governo o caminho para superar a crise. Ora, antes da gente ter a tentativa de golpe do dia 8, eu acreditava que nós íamos ter uma segunda anistia. Isso é uma coisa que eu acreditava. Só que a tentativa de golpe no dia 8 e a opinião pública que se formou em torno disso depois fortalece o movimento sem anistia. Digamos assim, se a gente pode chamar de um movimento. Então, eu espero, assim, eu quero manter a esperança de que nós não só teremos uma lista, né, o dossiê de militares golpistas, como algo será feito com esse dossiê. Não é? E não só esse dossiê existirá e ficar elas por elas, sabe? Nós temos um exército muito insubordinado, com certeza, com certeza. Você não acha que é hora de se organizar e ir pra rua botar pressão? Lógico, lógico. E é isso que nós comunistas vamos fazer esse ano todo. Como fizemos, e falando dos comunistas como um todo, logo depois da tentativa de golpe. E isso vai continuar acontecendo, isso é fato. Só tô falando na questão da conduta do governo federal, sabe?